Olá! Hoje eu vou falar de um assunto que é muito polêmico entre os violinistas. Alguns professores falam coisas que parece que só está repetindo o que outros falaram, sem explicação decente, sem explicação detalhada, e acaba que fica uma como se fosse ditado, sabe? Que você vai passando de uma coisa de uma geração para outra, de um para outro, só porque uma pessoa muito boa falou disso, de uma forma muito resumida e simplificada, e sai disseminando coisas que às vezes a própria pessoa tem dificuldade em executar ou de entender. Esse assunto é o assunto da inclinação dos dedos, ou seja, os dedos, como que os dedos têm que cair na corda? É mais dobrado? É mais esticado? Como que fica isso daí? Então, eu vou falar de uma forma bem detalhada sobre esse assunto para dizer que não é que tudo que está sendo dito está errado e nem que tudo que está sendo dito está certo. Eu acho que está sendo dito de forma muito simplificada, que está fazendo com que criem compreensões meio confusas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, o ideal dos dedos arredondados. No caso, seria isso aqui, ó, né? Todos os dedos arredondados. Isso daí é falso. Por quê? Primeiro, não tem como você manter uma forma só de deixar todos os dedos, porque todos os dedos têm um formato diferente. Eles têm um tamanho diferente, comprimento diferente, níveis diferentes de força, articulações com, vamos dizer assim, uma mobilidade diferente. Então, já não dá para que eles fiquem todos na mesma angulação só pela questão do tamanho deles, né? O dedo do meio é mais comprido, logo ele consegue dobrar mais. O dedinho, ele é mais curto, então para alcançar a mesma distância que o dedo do meio alcançaria entre o primeiro e entre o terceiro, o dedinho tem que esticar, né? Então já começa por aí, não dá para ter todos os dedos arredondados, mas às vezes dá. Depende do que? Depende da mão da pessoa. Se a pessoa não precisa, não é nem do tamanho da pessoa, realmente do tamanho da mão e às vezes do tamanho do comprimento dos dedos. Acho que depende mais do comprimento dos dedos. Então, se a pessoa tem dedos mais compridos, uma mão mais larga, vai facilitar de conseguir colocar bem as distâncias entre os dedos, né? A distância de tom, às vezes até mais, certo? Então essa pessoa, deixando os dedos mais curvados, mais arqueados, dobrados, como é o ideal, vai funcionar. Se essa pessoa deixar os dedos mais tombados e mais esticados, não vai funcionar, porque vai passar da nota, né? Agora, pessoas como eu, que tem a mãozinha mais curta, os dedinhos menor, né? Já não consegue fazer isso. Eu toquei por muito tempo tentando deixar o dedinho dobrado, como sempre é me exigido, com a mão bem para dentro, assim, a mão fecha bastante para deixar o dedinho dobrado. E mesmo assim eu não conseguia fazer. Então isso cria uma sensação comigo. Aconteceu isso, mas eu consegui superar. Mas isso cria a sensação nas pessoas de que o violino não é para elas, né? Então, se você não tem a mãozona, né, aquela coisa de mão de pianista, também acontece muito em outras áreas da música e em outras áreas da vida. Se você não consegue fazer uma coisa que o professor está pedindo, você vai achar que aquilo não é para você, por mais que você queira fazer aquilo. A não ser que você seja como eu, que é uma pessoa insistente, né, que fala, ah, tá, mas deve ter outro jeito de fazer isso, não é possível, né? Mas algumas pessoas não fazem isso, as pessoas só aceitam e falam, tá bom, não é para mim, acabou, né? Então, tem que tomar cuidado com o que fala e como fala, para não ficar criando regras, né, que não são de fato regras, né? Tem coisas que tem que acontecer, que a pessoa tem que conseguir fazer. Só que ela não precisa chegar na sala de aula, ela não precisa começar no violino sabendo fazer, né? É a relação ali de vocês que vai fazer com que ela consiga fazer, certo? Então, o que está em jogo aqui? Não é os dedos estarem extremamente curvados. O que está em jogo é você conseguir executar as distâncias entre os dedos. No caso, um dedo mais longe, que é o tom,
e o dedo mais perto, que é o semitom, certo? Então a gente simplifica e fala como que tem que deixar os dedos. Opa, balancei aqui. Só que isso às vezes não é tão interessante, ok? Então vai depender, as coisas vão depender de cada mão, de cada comprimento de dedo, vai depender de cada mobilidade de braço, né? Por exemplo, vocês podem ver que tem pessoas que conseguem deixar o braço super dobrado assim. Gente, se eu tocar assim por 2 minutos, o braço fechadão assim, ó, acabou. Não tenho mais ombro, certo? Então tem gente que tem mais mobilidade, tem gente que tem menos. Tem gente que consegue criar mais mobilidade conforme vai alongando e tudo mais. Eu até consigo fechar mais o braço do que eu conseguia antes, né? Então isso é muito de pessoa para pessoa, né? Se o braço fecha menos, você já estudou, já alongou, já fez tudo que podia para fazer com que o braço faça esse movimento, certo? De uma forma mais ampla e foi no seu limite e ainda não dá para tocar, por exemplo, na corda sol, é o caso de mudar a posição do violino, colocar ele mais para fora, que tem que dobrar menos o braço, né? Ou colocar ele mais para cima, que facilita, né? Isso aqui esteticamente não é bonito. Só que se for o jeito que você consegue tocar, tem um motivo ali técnico e não só porque se você estudou de qualquer jeito, toque assim. Eu já vi violinistas muito bons que tocam com o violino quase de lado aqui, tá? Então essa coisa da técnica, da posição e tudo mais, tem os padrões que a gente sempre fala, mas tem que sempre se lembrar dos motivos, os porquês. Por que, que o dedo tem que ficar mais arqueado? Ah, é para atingir a distância entre as notas, para conseguir fazer articulação. E daí, quando não funciona esse mais arqueado, você volta nos motivos para ver quais as outras formas de se fazer aquilo. É uma coisa complicada de se fazer. Por isso que a gente geralmente tem que deixar redondo, né? Já joga de uma vez um padrãozão que não funciona para todo mundo, tá? Tá, continuando. Eu tô vendo um roteirozinho aqui para não sair muito da linha, tá? Tá. O que que norteia, então, essa angulação dos dedos? Já falei que o tamanho da mão, né, maior, menor, mais larga, mais curta, o comprimento dos dedos, mais comprido, menos comprido, até a mobilidade dos dedos, se você consegue abrir mais ou não. Tem gente que tem dedo comprido, mas não consegue abrir, né? Então, vai depender de tudo isso e do quanto você consegue mobilizar esse corpo, né? Não é porque você não consegue abrir esses dedos quando você entrou numa aula de violino que você nunca vai conseguir. Às vezes você só não alongou o suficiente e os dedos estão lá ferrujados. Então, fazer exercícios, né? Alongamentos, né? Exercícios de mobilidade, articulação, para melhorar isso. Mas, no geral, então vamos supor que você já trabalhou essas coisas, né? Já chegou no limite, no máximo que seu corpo pode entregar. Então, como que você descobre a partir disso daí? Vamos chegar no ponto principal. O que a gente precisa aqui? A gente precisa atingir distâncias específicas entre os dedos, certo? Isso vai formar uma coisa que nós, violinistas, chamamos de forma de mão. Então, que é o quê? Que é qual a distância, o padrão entre os 4 dedos da distância entre as notas que vai resultar na distância entre os dedos. Então vamos supor que eu vou tocar uma distância de tom que é aberto, que é um dedo longe do outro, certo? Entre o primeiro e o segundo dedo, entre o segundo e o terceiro eu vou tocar um semitom, que é o dedo mais perto, geralmente encostado, mas vai depender de mão para mão também. Mãos maiores vai ser bem encostado, dedos mais grossos, dedos isso seriam mais grossos. Bem encostado e mais compridos também. E dedos mais fininhos ou mais curtos já não é tão encostado assim, já tem um espacinho maior, né? Mas é bem pertinho. Vamos pensar em perto e longe, certo? Então aqui seria perto e aqui seria mais longe, porque é tom também. Então, tom, semitom e tom. Essa é uma forma de mão. Eu preciso conseguir atingir essa distância entre esses dedos, essa distância entre esses e essa distância entre esses. Aí, quando eu for pegar o violino,
eu vou deixar os meus dedos fazerem a angulação necessária, dobrar mais ou menos, para que eu consiga atingir essas distâncias. Para isso, toda a parte anterior da técnica já tem que estar construída, a posição, né, a distância aqui a altura da mão em relação ao braço do violino, a localização da mão no braço do violino. Geralmente eu coloco do lado da pestana, certo? Tem que estar tudo já pronto para que saia afinado, ok? Então eu quero colocar esses dois dedos perto e os outros distantes. Olha o que acontece com os meus dedos. Repara que esse dobra mais, esse fica bem em pé, terceiro, o anelar, e o dedinho, ó como que ele fica. Tá? O dedinho já fica mais reto, certo? Então, eu preciso atingir essas distâncias, vai acontecer isso com os meus dedos. Então, ok? Mostrei aqui como que tá. Agora, vamos supor que eu quero fazer essa forma de mão. Ficar com o semitom entre o primeiro e o segundo dedo. O que acontece? O segundo dedo para o terceiro tem a distância de tom agora e o terceiro para o quarto também. Então, o segundo dedo que estava mais deitado, ele vai ter que ficar bem mais em pé para encostar no primeiro e o terceiro vai ter que deitar para compensar essa recuada do segundo dedo. E o dedinho vai ter que deitar muito para compensar isso também, tá? Então isso pelo menos na minha mão. Pessoas com os dedos mais compridos e tudo mais não vai ter que fazer tudo isso. Mas eu estou falando das especificidades da minha mão e que geralmente acontece com a maioria das mãos. Pelo menos dos alunos que eu já trabalhei. Então estou aqui. Tá, ó, segundo dedo, bem mais em pé. Repara que quando eu coloco ele mais para frente, relaxa um pouco o dedinho. Mais para trás, já tem que deitar mais esses outros dedos para que eles caiam na nota certa. Porque se eu só puxo o dedo 2 para trás e caio com o terceiro na mesma angulação, ele vai cair mais para baixo, vai ficar mais afinado. Quando eu deito, ele vai mais para frente, certo? Aí, quando eu tenho que fazer o terceiro dedo mais próximo do quarto, aí todos os dedos ficam mais folgados, né? Que eles precisam deitar mais para alcançar as notas. Vou tentar demonstrar aqui. Tá? Por que eu prefiro deitar o anelar do que esticar ele assim? Porque se eu tento manter a mesma angulação sempre, angulação eu digo o tanto que está dobrado, um dedo acaba repuxando os outros. Então, se ele perto do segundo dedo ele fica numa curvatura assim, quando ele fica longe, ele tem que deitar um pouquinho mais. Por quê? Porque se ele não deita, se ele não compensa, ele vai puxar o segundo dedo para ele. Isso eu vejo muito acontecer. Eu tô tocando aqui, aí eu vou chegar na nota, o dedo vai junto, o segundo. Por quê? Porque você não está deixando o dedo mais deitado. Isso é o que eu chamo de dedo caolho, né? Especificamente entre o segundo e o terceiro. Para que o terceiro consiga cair longe do segundo, você tem que deixar as unhas apontadas para lugares diferentes. Ó, o terceiro está apontado para cima e o segundo está apontado para frente. Porque se você deixa apontado na mesma direção, os dedos tendem a fechar. E daí você não vai conseguir fazer as distâncias adequadas. Então, no fim das contas, acabei dando uma resposta sem dar a resposta, né? No caso, aí, só voltando aqui, tem a distância de tom, que é tudo mais aberto, né? O indicador recua mais, essa articulação, e o dedinho estica da mesma forma, certo? Fica mais assim. Então, vou mostrar aqui dessa forma mesmo, de frente, todas as formas, para você tirar as conclusões antes de eu falar. Então, semitom entre o segundo e o terceiro dedo, corda ré. Entre o primeiro e o segundo, entre o terceiro e quarto, e todo tom.
você reparou? Em cada uma das formas, a angulação dos dedos vai ser diferente. Não é que vai ter todos os dedos vão ter uma angulação só em cada uma das formas, né? Na forma semitom, segundo, terceiro dedo, todos os dedos vão se angular do mesmo jeito, mas que é diferente da forma entre o primeiro e segundo dedo, que eles vão se angular diferente, só que todos iguais. Não é assim. Independente da forma, mas dependendo da forma, os dedos vão ter angulações diferentes entre si, tá? Então, não dá para deixar todos os dedos dobrados, do mesmo tamanho. Uns vão estar mais dobrados, outros vão estar menos dobrados, para que você consiga chegar na afinação que você precisa, para que você consiga chegar nas distâncias, tá? E eu sempre uso essa forma como base. Então, essa daqui que ela é a mais, vamos dizer assim, ela parece mais anatômica, ela parece mais natural. Não vou dizer que é, porque não tem base nenhuma científica para dizer isso, né? Mas eu sinto isso, eu sinto que ela é mais natural, certo? É mais fácil fechar esses dois dedos do que abrir eles assim, né? Eu tenho essa sensação no meu corpo. Então eu uso ela como base para saber qual que é a angulação geral que meus dedos vão ter. A partir dela, eu vou ver qual dedo que altera a angulação e se eu vou ter que alterar a angulação de outro dedo para compensar. Então, o exemplo é aquilo que eu tinha acabado de mostrar. Então, estou aqui, né? Nessa angulação. Se eu vou levar o segundo dedo para trás, eu preciso deitar mais o terceiro. Não dá só para eu levar ele para trás, porque eu vou sentir que o terceiro vai repuxar. Então, eu preciso levar ele para trás e deitar mais o terceiro, certo? Então, eu fiz um movimento de dobrar mais o segundo dedo e tive que fazer um movimento de compensação, esticar mais o terceiro, para que eu atinja essas distâncias. Quando eu vou, a partir dessa forma, levar o terceiro dedo para perto do quarto, eu preciso deitar mais ele do que eu deitei até entre o segundo e o terceiro, para ele chegar perto do quarto, certo? E essa é a forma, inclusive, que o dedinho precisa ficar menos esticado. Beleza? Então, cada dedo vai ter um ângulo diferente e você vai descobrir com base nas notas que você precisa tocar, com base na forma de mão que você vai usar, certo? Então, faz esse estudo com o seu professor ou até sozinho para sentir qual que é a angulação que meus dedos precisam ficar para eu atingir essas notas. Então, não tenta seguir uma regra abstrata que ninguém fundamenta de fato ela, tá? E tenta achar o teu caminho, ok? Uma outra coisa, quero deixar claro que quando eu digo esticar, eu não quero dizer fazer isso aqui, tá? O dedinho esticado é o dedinho mais reto do que dobrado. Ele não é esticado de fato. Isso aqui sim é prejudicial, isso daqui sim não dá para acontecer. Só que o que eu estou falando é deixar mais dobrado ou menos dobrado. Cada dedo vai ter uma angulação diferente, que é mais dobrado ou menos dobrado, certo? Se você parar para observar, até na mão do professor que fala isso, você vai ver que na mão dele também tem isso, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Se tiver mais coisas para comentar sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que pode gerar novos vídeos ou eu posso até comentar só o seu comentário, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.